Oi, gente, vou voltar para terminar a matéria de LPM2, Legislação Policial Militar, na parte que a gente vai falar, a gente está falando do SEDMI, que é o Conselho de Ética dos Policiais Militares, Conselho de Ética e Disciplina dos Policiais Militares, e a gente vai falar aqui da fase processual do SEDMI. A gente já falou da fase pré-processual, que é composta pela apuração, né? Da denúncia, representação, apuração, manifestação preliminar, investigação preliminar sumária, sindicância correcional e transação administrativa. Da denúncia, da representação, da manifestação preliminar. Tem 5 dias para manifestar e justificar a denúncia. Tem o IPS, que é a investigação preliminar sumária, e também a sindicância correcional, que é um procedimento administrativo sumário. Os dois são de natureza inquisitorial e sigilosa, são feitos para apurar as infrações, né? Só que a sindicância ela já é um pouco mais elaborada. Ela tem prazos de 40 dias e prorrogáveis por mais 20, sendo que para novas diligências tem que ter mais 20, até 20 dias, quer dizer. Prazo para novas diligências, até 20 dias. Já falei sobre essas. Tem o TAC, né? Que é a transição administrativa militar, com um termo de ajuste de conduta. Eu já falei sobre essas modalidades. Vamos ir para a fase processual agora. Conceito e espécies dos processos dos PADs. Competência do processo administrativo da OME é distinta. Garantia de instância administrativa, impedimento e suspeição, prazos, suspensão de prazos, incidente de insanidade, forma dos atos processuais, instauração do processo, citação, revelia, libelo acusatório, defensor, defesa prévia, instrução, relatório, solução, notificação e avocação. Essas são as fases que nós vamos falar sobre a fase processual de LPM2, Legislação Policial Militar. Conceito do PAD. PAD, o processo administrativo, o PAD disciplinar. O PAD corresponde a um conjunto de atos executados cronologicamente para julgar a conduta de militar estadual acusado de fato definido no Código como infração disciplinar, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório. São espécies de PAD. São processos administrativos disciplinares. São espécies de PAD. São espécies de PAD. São espécies de PAD regulares, divididos em PAD de rito sumário e sumaríssimo, sendo que o sumaríssimo leve ou média, transgressão leve ou média, e o sumário grave. São espécies de processo administrativo disciplinares. O demissionário, que é dividido em CD e CJ, Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação.
Nós temos duas espécies de PAD, que é PAD regular e PAD demissionário. O PAD regular, ele é subdividido em sumário e sumaríssimo. E o PAD demissionário é dividido em CD e CJ. A competência para aplicar as disposições contidas neste código é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Novamente, aqui a gente vai falar do governador, do comandante. Tá repetindo da competência aqui, tá repetindo. Eu já li isso aqui, ó, lá no início. Que é o governador, o comandante, o subcomandante, o chefe de Estado-Maior, chefe geral de Estado, chefe do Estado-Maior geral, corregedor, os oficiais de comando. A competência para determinar a instauração do PAD é conferida às seguintes autoridades. Todas as autoridades. A competência para determinar a instauração do PAD é conferida a todas as que eu disse anteriormente, né? Ao corregedor para o Conselho de Disciplina e ao governador para o Conselho de Justificação. Então, o corregedor aplica para o Conselho de Disciplina e o governador para o Conselho de Justificação. Os processos administrativos disciplinares de competência do comandante e do subcomandante tramitarão pela estrutura das respectivas corregedorias. Havendo necessidade, a autoridade processante poderá ser dispensada de suas funções normais pela autoridade delegante para dedicar-se com exclusividade aos trabalhos. Então, a autoridade delegante pode dispensar a autoridade processante. Só que a autoridade processante tem que pedir, né? Muitas vezes a autoridade processante nem sabe dessa prerrogativa que ela tem, né? De solicitar que ela fique apenas em função de autoridade processante mesmo. De investigar, de apurar o fato, porque às vezes uma pessoa só recebe vários processos para apurar. Então, muitas vezes ela fica sobrecarregada de função. Nos processos administrativos disciplinares será assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato, respeitando todavia o direito de ampla defesa e ao contraditório. É vedada a publicação de teor integral ou parcial do documento oriundo de prova emprestada de processos judiciais submetido a sigilo, tais como a interceptação telefônica, interdições de incapazes e tutelas de menores, salvo as partes envolvidas. Admite-se, todavia, que a solução dos processos administrativos disciplinares a solução dos PADs a ser publicada em boletim contém apenas referência à prova sigilosa anexada nos autos. Em caso de necessidade de apuração de infração disciplinar envolvendo militares estaduais de mais de uma OME, caberá ao escalão imediatamente superior ou à respectiva corregedoria. Os militares estaduais de uma corporação envolvida em uma infração disciplinar deverão ter seus processos instaurados e solucionados por uma só autoridade que tenha ascendência funcional sobre todos. Nos casos de ocorrência disciplinar envolvendo militares ou servidores públicos de outros órgãos, os poderes diversos, o fato será comunicado às respectivas corregedorias. No caso em que o acusado seja movimentado ou transferido para a reserva,
durante a fase de instrução, a marcha processual seguirá normalmente e após a solução da autoridade instauradora, encaminhado à nova autoridade com ascendência funcional para aplicação da sanção disciplinar, se for o caso. E após a solução da autoridade instauradora, encaminhada à nova autoridade com ascendência funcional para aplicação da sanção disciplinar. Para a apuração e julgamento da infração disciplinar, será assegurada a competência da autoridade de menor nível hierárquico, com ascendência funcional sobre os envolvidos, para fim de evitar a supressão da instância recursal, ressalvadas as hipóteses de competência privativa da unidade processual ou a avocação da respectiva corregedoria quando houver menor nível hierárquico funcional sobre os envolvidos, com ascendência funcional sobre os envolvidos, a fim de evitar a supressão da instância recursal, ressalvadas as hipóteses de competência privativa da unidade processual ou a avocação da respectiva corregedoria quando houver. Sim. Ressalvadas as hipóteses de competência privativa da unidade processual ou a avocação da respectiva corregedoria quando houver solicitação da autoridade com ascendência funcional sobre os envolvidos, determinação do comandante ou subcomandante geral ou corregedor da respectiva corporação. Do impedimento. Há impedimento da autoridade processante ou delegante, sendo vedado exercer funções no processo. Há impedimento da autoridade processante ou delegante, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Quando formulou a acusação, ela não pode participar. A autoridade processante ou delegante não pode exercer suas funções no processo quando ela formular a acusação, quando houver pronunciado sobre a questão de outro, quando houver se pronunciado sobre a questão em outro procedimento ou PAD, caso tenha com a vítima o acusador ou o acusado parentesco consanguíneo, em que possuir cônjuge ou parente consanguíneo, atuando como advogado ou defensor do acusado, em que tenha servido de testemunha sobre a questão. Isso tudo é impedimento. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro. Sendo que esses parentes consanguíneos ou afim são em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por seu advogado ou de outro escritório. Tá falando sobre que não pode ter vínculo, né? Nenhum com o acusado. Com o processo, né? Com a pessoa do processo. Da suspeição. A suspeição da autoridade delegante ou processante quando suspeição é tipo uma suspensão, eu acho. Quando for amigo íntimo de qualquer uma das partes ou do seu advogado ou de seus advogados.
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, ou que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa. Qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou parente também, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes. A suspeição da autoridade delegante ou processante. O prazo dos processos dos PADs serão estabelecidos nesse artigo, sendo o PAD regular, 20 dias, prorrogável por mais 5. O PAD regular sumaríssimo, PAD sumaríssimo, 20, prorrogável por mais 5. O PAD regular sumário, 30 dias, prorrogável por mais 10. Por até 10 dias, quer dizer. Até 5 dias, até 10 dias prorrogáveis, respectivamente. Eu só gosto de estudar à noite, é incrível, fico com preguiça de manhã. O PAD sumaríssimo, ele tem prazo de 20 dias, prorrogáveis por até 5 dias. Já o PAD sumário, ele tem o prazo de 30 dias, prorrogáveis por até 10 dias. Lembrando que o PAD sumaríssimo, ele é aplicado nas sanções de leve e média. Sanções não, nas infrações leve ou média, transgressão. E o sumário é aplicado nas transgressões graves. Já o processo administrativo disciplinar demissionário, o PAD demissionário, o CD e o CJ, que é o Conselho de Justificação e Disciplina, e o Disciplina, terão um prazo de 60 dias, prorrogáveis por até 30 dias para fazer o processo. A autoridade delegante poderá determinar a suspensão do prazo processual do PAD por período determinado nas hipóteses de realização de perícias, exames, precatórias e outras diligências imprescindíveis ao esclarecimento do fato investigado, afastamento obrigatório do acusado, deserção, insanidade mental, doença grave, licença maternidade, pelo período correspondente. Então, isso é motivo para determinar a suspensão do prazo do processo do PAD. Suspensão dos prazos. Na hipótese de deserção, os autos deverão ser encaminhados à autoridade delegante, que deverá arquivar provisoriamente até a captura ou representação do acusado ou apresentação do acusado, ou definitivamente após 5 anos. Suspensão dos prazos após 5 anos, definitivamente, no caso de deserção do prazo processual de infrações, né? Nas hipóteses do inciso 4º, de insanidade e doença grave ou terminal, sendo o acusado declarado apto, o curso do PAD será retomado. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a autoridade processante, quando solicitada pela defesa ou de ofício, solicitará à autoridade competente que o militar estadual seja submetido à inspeção de junta militar de saúde. Havendo um pronunciamento anterior da junta militar de saúde, atestando a aptidão do acusado, a autoridade processante poderá justificadamente indeferir o pedido da defesa de submetê-lo a novo exame. O laudo pericial expedido pela junta militar de saúde, que atestar a insanidade do acusado, será juntado nos autos.
Apenas a Junta Militar de Saúde pode atestar a incapacidade do militar estadual de responder um PAD. Nos casos de inaptidão, o militar estadual deverá ser reavaliado a cada 120 dias ou antecipadamente por convocação da Junta Militar de Saúde. As peças dos procedimentos ou processo ou do PAD serão preferencialmente confeccionados por meio eletrônico e assinados digitalmente, admitindo que sejam dirigidas ou produzidas por qualquer outro meio de impressão e reunidas em ordem cronológica, sendo, nesse caso, enumeradas e rubricadas pela autoridade processante. A tecnologia a ser aplicada, bem como as situações excepcionais e os modelos dos processos deverão ser definidos em normatização própria. Os órgãos das oitivas poderá ser feitos, os registros das oitivas poderá ser feitos por meio de recursos de gravação digital, audiovisual, por meio remoto ou sistema de videoconferência destinado a obter maior fidelidade das informações. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Não havendo a tecnologia disponível para o registro eletrônico, será admitida a impressão das oitivas. A instauração do PAD é formalizada pela publicação de uma portaria. A competência processual tem início após a publicação da respectiva portaria delegatória em boletim e se efetiva com a entrega à autoridade processante, além da documentação que motivou a instauração do PAD. Essa aqui é importante, parece. A competência processual tem início após a publicação da respectiva portaria delegatória em boletim e se efetiva com a entrega à autoridade processante, além da documentação que motivou a instauração do PAD. Cópias dos autos de sindicância do inquérito policial militar, do inquérito técnico ou qualquer peça informativa idônea que noticie a infração disciplinar praticada pelo militar estadual poderão integrar o PAD como peça informativa da instrução. A autoridade da citação. A autoridade processante providenciará a citação do acusado para que tome conhecimento da instauração do PAD. A autoridade processante, então, providenciará a citação do acusado para que ele tome ciência da instauração do PAD. A recusa do acusado em apor assinatura na cópia da citação será certificada pela autoridade processante ou encarregada de efetuar a citação. Será certificada pela autoridade processante ou a pessoa encarregada de efetuar a citação, que relacionará duas testemunhas instrumentárias, após a leitura de todos os termos da citação. O mandado de citação deverá estar acompanhado do libelo acusatório e a cópia de todos os documentos que fundamentaram a acusação. Que fundamento, né? Mas pode ser que fundamentaram, tanto faz. Da citação. Poderá ser feita em qualquer lugar que se encontre o acusado mediante mandado. Por mandado ou precatória quando se tratar de militar de RR, da reserva remunerada. Por edital quando o acusado se ocultar ou se opuser obstáculo para não ser citado. Quando o acusado estiver em lugar incerto, não sabido. Vai ser por edital. A citação por edital estipulará dia, hora e local